Olá pessoal, bem, eu resolvi fazer alguns vídeos para auxiliar a galera aí que nesse momento não está tendo, que não tem professor ou que está precisando de um incentivo, um apoio para estudar, né? Então eu fiz aqui alguns vídeos, né? Estou fazendo alguns vídeos para as séries do ensino médio, de modo a contemplar os principais assuntos que são abordados, beleza? E com um foco maior, né, nos meus alunos aí das escolas públicas, né, Colégio do Estado, enfim. Por isso que eu estou seguindo assim, mais ou menos a ordem que é adotada nesse sistema, beleza? O objetivo é transmitir a matemática de uma maneira bem prática e na linguagem do aluno, beleza? Então, assim, nós vamos começar agora o segundo ano aqui com o assunto de logaritmo, que é o primeiro assunto, normalmente não é, né? As escolas particulares, normalmente isso aqui é dado no primeiro ano. Mas lá no currículo do Estado, isso aqui é previsto no segundo ano, então eu vou seguir esse currículo. Então, começamos aqui com o logaritmo, beleza? Porém, para a gente falar de logaritmos, é necessário que o aluno saiba duas coisas. Uma delas é potenciação e a outra é a ideia de função e equação exponencial. Portanto, os dois primeiros vídeos dessa série aí, eu não vou estar abordando logaritmo propriamente, tá? Eu vou estar primeiro agora falando de potenciação, no próximo de equações exponenciais, aí no terceiro a gente começa a falar realmente de logaritmo. Se já tiver aí todos os vídeos e você já quiser, pula pro de logaritmo direto, que é o terceiro, tá? Mas é interessante a gente voltar e conversar sobre esses assuntos mais básicos para que não tenha nenhuma dúvida no decorrer do vídeo. Bem, a potenciação é uma operação matemática, né, na qual eu tenho a multiplicação de fatores iguais. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 5 elevado ao cubo, né, esse menos 5 será repetido 3 vezes, né, com forma de produto, porque o meu expoente é 3. Então, o número que fica aqui em cima é o expoente, o número maior aqui é a base. E essa multiplicação são os fatores. Fazendo a continha, chegamos nisso aqui. Então, vamos resolver aqui alguns exemplos, tá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que todo número negativo elevado a um expoente par, a resposta fica positiva. E por que isso acontece? Por causa da combinação dos sinais. Então, se eu pego esse menos aqui e elevo ao quadrado, esse menos está sendo repetido duas vezes. Menos com menos dá mais, né? Então, é só você lembrar disso. Então, se é menos o expoente a par, a resposta fica positiva. Daí você multiplica ele por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. Embaixo a mesma coisa. 3 vezes 3, 9. Beleza. Quando a minha base é positiva, não importa o expoente, se ele for par ou se ele for ímpar, a resposta vai ser sempre positiva. 1/6 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar sempre 1. Beleza. De novo, base negativa. Olho para o expoente. Esse expoente é par. Se o expoente é par, o menos vai virar mais. 10 à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Mas você pode usar isso aqui, ó. Coloco 1 e 4 zeros. Por que 4 zeros? Porque o expoente é 4. Sempre pode fazer isso na base 10. Base positiva, resposta positiva, não importa o expoente. 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Bem, se o expoente for zero, a resposta é sempre mais 1, tá? Lembrando que é mais 1 ou 1, né? E se for elevado a 1, é só você repetir o número, beleza? Tá mandando repetir uma vez, né? Elevado a 1, repetir uma vez. Mais pra frente eu mostro por que todo número elevado a zero dá 1, beleza? Muito bem, continuando. Agora vamos ver quando o expoente é negativo, ok? Quando o expoente é aqui em cima, ó, é inteiro negativo. O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Você vai inverter a base, então vai subir o 4, vai descer o 7, então vai ficar 4 sétimos, e aí esse expoente que era menos 2, ele vai virar 2 positivo. Sempre assim. E aí você resolve, né? Como aqui não tem sinal, a gente vai direto. 4 ao quadrado, 16, e 7 ao quadrado, 49. Beleza. De novo, ó, expoente negativo. Repara que a minha base é negativa. Então, ela vai permanecer negativa. Sobe o 3, desce o 4 e somente o expoente que vai mudar o sinal, que era menos 3 virou 3. A base não tem nada a ver com isso. Você só inverteu, ela permanece negativa.
E aí você resolve. Negativo, está elevado a par? Não, está elevado a ímpar. Se tivesse elevado a par, resposta positiva. Como está elevado a ímpar, resposta é negativa. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Moleza, né? Bem, e aqui, como é que eu faço para esse expoente negativo ficar positivo? Eu inverto também. Todo mundo sabe que aqui embaixo tem o 1 que é espiritual, né? Então sobe esse 1, desce o 10, aí eu tenho que botar parênteses, né? E esse menos 3 aqui vira 3 positivo. Daí é só resolver, ok? 1 vezes 1 vezes 1, 1. E o 10 ao cubo, é só você botar um 1 com 3 zeros. E por último, isso aqui, você sabe que aqui tem o 1 espiritual. Sobe 1, desce o 8, porém a base era negativa, permanece, né? E o expoente menos 1 vira expoente 1 positivo. Qualquer coisa elevada a 1 é a mesma coisa, né? Muito bem. Propriedades de potência. Nós temos 5 propriedades de potência, tá? Na multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, somente se essa potência tiver a mesma base que essa. Já na divisão, você não soma, você diminui, tá? Se tiver potência de potência, você multiplica um expoente pelo outro, que assim você fica com um expoente só. Se você tiver uma multiplicação ou uma divisão de dois números ou letras, né, diferentes, ambos elevados a alguma coisa, você pode separar, tá, a potência para o primeiro e para o segundo, beleza? Então, vamos supor que fosse 3 vezes 4 elevado a 7, ficaria 3 elevado a 7 vezes 4 elevado a 7. Isso é válido para multiplicação e para divisão. Para adição e para subtração não é válido, tá? Então, ó, A mais B elevado a N não pode ser escrito como A elevado a N mais B elevado a N. Isso é um erro aí gravíssimo, tá? Não pode, beleza? Bem, vamos olhar aqui alguns exemplos, né, de propriedade de potência. Na letra A, eu tenho a multiplicação, né? Deixando aqui do lado aqui, a gente vai olhando, ó. Na multiplicação, o que eu faço? Eu somo os expoentes. Então, eu vou repetir o 4 aqui e vou somar os expoentes. Esse 4 que não tem nada em cima, na verdade, ele tem um 1 espiritual também. Então, é 9 mais 1, 10, 10 mais 3, 13. Então, 4 elevado a 13. E a gente para aqui. Você não vai resolver a potência no final, a não ser que o exercício mande resolver, tá? Como nós estamos encontrando potências com números que vai dar número muito alto, a gente sempre para. Aqui é uma divisão, né? Está escrito na forma de fração, mas é uma divisão. O que eu faço com os expoentes? Eu diminuo. Então, vai ficar assim, ó. 10, repete a base, menos 7, menos 3. Menos 7, menos 3 dá o quê? Dá menos 10. Como assim, professor? Ó, é menos 7, menos, porque a divisão manda botar um menos, o 3. Então, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, ficou 10 elevado a menos 10. Na letra C, eu tenho aqui potência de potência, certo? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os expoentes. Então, repete o 7. Temos aqui 4 vezes 9 negativo, dá 36 negativo. Beleza? Muito bem. Na letra D, eu tenho aqui a quarta propriedade, que é a multiplicação. O que eu vou fazer? Eu vou separar o expoente para a primeira e vou separar o expoente para a segunda. Então, vai ficar 5 elevado a sexta vezes x elevado a sexta. E paramos aqui. Beleza? Próximo. 2 elevado a menos 9 vezes 2 elevado a quarta. De novo, temos a primeira propriedade. O que eu vou fazer com a primeira propriedade? Eu somo os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a menos 9. Vou botar aqui, ó, a continha que está acontecendo ali. Menos 9 mais 4. Menos 9 mais 4 dá menos 5, né? Diminui e repete o sinal do maior. Então, a resposta é 2 a menos 5. Muito bem. Na letra F, eu tenho uma divisão, certo? Então, eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes. Só que esse diminuir aí, vamos com calma, né? É menos 4, ó. Menos, por que menos? Porque a divisão manda fazer um menos. O de baixo, só que o de baixo também é negativo.
Então, o que está acontecendo aí, que a gente normalmente faz de cabeça, é isso aqui. Tem que ter essa noção. Ó. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então, na verdade, é menos 4 mais 7, que dá 3 positivo, né? Ficou mais 7, 7 é maior. Então, 3 elevado a 13. Então, né, cuidado aí para não viajar. Aqui eu tenho potência de potência, vou repetir o 5. E vou multiplicar menos 2 pelo 4 pelo 3. Então, ficou menos 2 vezes 4 dá menos 8. E menos 8 vezes 3 dá menos 24. Beleza. E aqui eu tenho, de novo, a quarta propriedade. Multiplicação, eu separo a potência, né, o expoente para cada um. Só que cada termo ali já tinha um expoente. Então, vai ficar assim, ó. A ao cubo, a quinta. Então, eu botei um parênteses para separar. Vezes b elevado a menos 2, que é o que ele já tinha, a quinta também, que ele ganhou. E aí você usa a propriedade da multiplicação de expoentes. Ó. Então vai ficar a elevado a 15 vezes b elevado a menos 10. Paramos aqui. E aí tem uns alunos que sempre falam, mas eu não posso usar a primeira propriedade? Boa pergunta. Olha só, a primeira propriedade, eu tenho bases iguais. Eu posso somar se as bases forem iguais. Essas bases são diferentes, portanto, paramos aqui. Muito bem. Letra I. Na letra I, a minha base é a base x, né? Minha base é a base x. E, em primeiro lugar, você sempre vai tentar sumir com parênteses, ok? Então, eu vou, em primeiro lugar aqui, resolver aonde tem parênteses para eu ficar com uma potência única. Então, vai ficar assim, ó, x à quarta, 3 vezes 5, 15. E embaixo, 4 vezes 3, 12. Beleza? Repare que na parte de cima eu tenho a primeira propriedade, que é da multiplicação. Nós já aprendemos que é só somar. 4 mais 15, 19. E aqui embaixo eu não tenho nada para fazer, eu só repito. Daí eu cheguei na segunda propriedade, que é da divisão. Né? E na divisão, o que eu faço com os expoentes? Eu diminuo. 19 tirou 12, 7. Ok? Muito bem. Próximo. Bem, aqui, pessoal, não tem como eu utilizar, olhando assim, né? A gente não teria como usar a propriedade de potência direto, né? É uma multiplicação? Só que olha só, as bases são diferentes. Aqui a base é 128 e aqui a base é 32. Eu preciso todo mundo base igual. Ó, aqui, ó, x e x. Então, qual é a regra? Você vai pegar o maior número, tá? Que é o 128, vou fazer aqui no canto, e vai fatorar o 128, beleza? Que assim você consegue transformar o 28 numa base só. Então, 128 dividido por 2, 64, dividido por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. E aí você vai ver, quantos números 2 eu precisei para formar o 128? Ó, são 7. Então, no lugar desse 128, vai ficar 2 a sétima. Só que o 128 estava elevado à quarta potência. Então, parêntese, quarta potência. Beleza. 32. Como é que eu faço com 32? Eu fatoro também? Não, gente. O 32 está aqui, ó. Por isso que eu falei, você pega o maior número que está vendo e fatora, porque aí normalmente tem o menor no meio. Olha do 32 para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Inclui esse aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 32 é o 2 à quinta potência, que eu vou elevar a menos 3, que ele já estava. Pronto, agora ficou simples, porque aqui a gente multiplica, sai o parênteses, e aqui a gente multiplica, sai o parênteses. Então, ficou 2, 7 vezes 4, 28, vezes 2, 5 vezes menos 3 dá menos 15. Primeira propriedade, a gente repete a base e soma os expoentes. Cuidado que isso aqui é uma soma, né, entre aspas, né? Quer dizer, no fundo a gente está diminuindo, porque 28 mais menos 15 fica menos 15. Então, 28 menos 15 dá 13. Então, fica 2 elevado a 13. Beleza? Próximo. Qual é o maior número que você está vendo? É o 625, né? Então, eu vou pegar aqui o 625 e vou decompor em fatores primos do mesmo jeito.
625 só pode dividir por 5, tá, galera? Não pode dividir nem por 2 nem por 3, então a gente começa por 5. Então vai ficar 125 por 5, 25, por 5, 5 e por 5, 1. Então, 625, 1, 2, 3, 4, números 5. Então vai ficar 5 a quarta. Sobre. Bem, aqui eu tenho 5 a menos 4. Ele já está na base 5, então eu não vou fazer nada, só vou repetir. E tem o 125 aqui. Cadê o 125? Ele está lá na fatoração? Tá, ele está aqui, ó. Olha dele para baixo, ó. 1, 2, 3 números 5 que eu preciso. Vai ficar 5 elevado a 3. Ah, uma coisa, o 625 estava elevado a menos 2, que eu esqueci. Parênteses elevado a menos 2, tá? O 125 não está elevado a nenhum número aparente, por isso que não ficou com parêntese aqui, né? Porque não precisa, beleza? Muito bem, então continuando aqui. Multiplico aqui, 5 elevado a 4 vezes 2 negativo, 8 negativo. E embaixo, galera, eu tenho a primeira propriedade, né? Que eu repito a base, somos expoentes. Menos 4 mais 1 dá menos 1. Chegando, portanto, na divisão. Na divisão, o que eu faço com os expoentes? Eu diminuo. Vou fazer aqui um asterisco para a gente entender qual a operação. É o de cima menos o de baixo, mas o de baixo é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Igual lá atrás, vira mais 1. Menos 8 mais 1, menos 7. Então, 5 elevado a menos 7. Beleza? Muito bem. Letra L. Qual é a metade de 2 elevado a 1000? É muito comum, né, os alunos responderem que é 2 elevado a 500. Né? Bem, a metade de 1000 é 500. Né? Mas eu quero saber a metade de 2 elevado a 1000. 2 elevado a 1000 é uma potência que daria um resultado absurdamente grande. Né? Então, ninguém está interessado em resolver 2 elevado a 1000. Vamos pensar o seguinte, o que é metade? É algo dividido por 2. Bem, e esse 2 aqui está elevado a 1. E tem a mesma base que esse. Então, se é uma divisão de bases iguais, eu repito a base e diminuo os expoentes. 1000 menos 1, 999. Então, 2 elevado a 999. Beleza? M, a terça parte de 9 elevado à quarta potência. 9 elevado à quarta. A terça parte é dividido por 3. Aí tu vai falar, mas agora as bases não dão iguais. Não, mas pô, o 9, o que é o 9? 3 ao quadrado, só fatorar, né? Vai dar 3 ao quadrado. Ficou 3 ao quadrado a quarta, dividido por 3. Faço aqui a multiplicação. 2 vezes 4 dá 8, então ficou 3 elevado a oitava dividido por 3 elevado a quanto? Elevado a 1 escondido, né? E na divisão eu diminuo os expoentes. 3 elevado a 7, menos 1, 7. Beleza? Bem, para a gente encerrar esse conteúdo, vamos falar sobre a base 10. Então, vamos lá. Quando eu tenho números grandes, como esse aqui, ó, 100 mil, 1000, né? Você repete a base 10, coloca o 10 aqui e conta os zeros, né? Quantos zeros esse número tem aqui, ó? 5 zeros. Se ele tem 5 zeros, você escreve aqui 10 elevado à quinta potência. É o contrário lá do que a gente fez no início, né? 1000. 1000 vai ser o que então? 10 elevado ao cubo, né? 3 zeros, 3 aqui. Agora acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Vamos transformar o 0,001 em fração, tá? Vai ficar 1 sobre 1000. 1 sobre 1000, tá? Beleza? Né? Por que 1000? 3 casas, né, gente? Então, fica assim, ó. 1 sobre o 1000, eu sei que é 10 elevado ao cubo. Eu quero chegar na potência, por isso que eu transformei isso em potência. Só que eu quero uma potência de 10, não quero uma fração. Fácil. Subo com esse 10. O que acontece com o expoente quando a gente inverte a fração? Ele troca o sinal. Fica negativo nesse caso, ele era positivo. Fica negativo. Então, essa potência de 10 aqui me deu 10 a menos 3. Então, eu não precisava desse caminho. Bastava eu contar o número de casas depois da vírgula. São 3 casas, então eu vou ter menos 3 aqui em cima. Beleza? Olha esse aqui, ó. Vamos fazer isso aqui direto, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, né? Se são 6 casas... Ô, moto desgraçada. Se são 6 casas, fica 10 elevado a menos 6, beleza? Bem tranquilo, então você não precisa desse caminho aqui não, tá bom? Muito bem, vamos por exemplo. Esse exemplo aqui, eu vou transformar todo mundo em base 10, tá? Depois que eu transformar em base 10, eu uso as propriedades de potência. Então vamos lá, vamos começar com esse aqui, ó. Esse aqui é um número como esses, ó. Eu conto as casas. Repara que toda vez que tem vírgula, o expoente fica negativo, tá? Então, ó, 2 casas, 10 a menos 2, beleza? Elevado à quarta potência que já estava lá. Agora aqui eu tenho um número grande, tipo esse, eu não conto casa, eu conto zeros. Então, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, vai ficar 10 elevado à quarta potência elevado ao quadrado que já estava ali. Aqui, outro número com vírgula. Número com vírgula, a gente conta as casas. Acompanha, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 10 a menos 4. Número pequeno, sempre negativo o expoente. Elevado ao menos 3, que já estava lá. Beleza, agora é só usar as propriedades de potência. A primeira propriedade que a gente vai usar agora é aquela do parênteses, né? Preciso eliminar o parênteses. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 4 dá menos 8, vezes 10, 4 vezes 2, 8. E embaixo, menos 4 vezes 3, 12 positivo, né? Menos com menos dá mais. Show de bola. Continuando, no numerador, eu tenho multiplicação de bases iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. Quanto que é menos 8 mais 8? 0. Então, ficou 10 elevado a 0. E embaixo, 10 elevado a 12. Cheguei na divisão. O que eu faço na divisão? Diminui os expoentes. Então, ficou 10 elevado a 0 menos 12. E aí, senhores, por favor, 0 menos 12 não é 12. É menos 12, tá? Pensa, não tenho dinheiro, devo 12, continuo devendo 12, por isso que fico menos ali. Bem, para a gente encerrar, expoente racional, ok? Bem, o expoente racional é quando eu tenho uma potência elevada a uma fração e eu transformo essa potência numa raiz, ou vice-versa, tá bom? Então aqui, deixa eu só consertar o que ficou faltando. Aqui é N e aqui é M, tá? Como funciona? Ficou ruim aqui. Isso aqui é um N de neném, aqui é um M de mamãe. Como funciona? É o seguinte, vamos direto para o exemplo, fica mais fácil. Ó. Você vai repetir essa base, eu quero transformar em daqui para cá ou daqui para lá. Tanto faz, depende do contexto aí na frente, vocês vão ver que tem horas que a gente vai precisar transformar. Normalmente vai ser da raiz para isso aqui, tá? Você repete o 3, esse 2 aqui que está aí dentro sobe e o 5 que está fora desce, beleza? Aqui, vamos lá, repete o 5. Potência vai ser a fração. Quem fica em cima aqui, ó, é o expoente que está dentro da raiz, que nesse caso é invisível, é o 1. E aqui embaixo é o índice que fica aqui, que na raiz quadrada o invisível é sempre o 2. Beleza? Não se esqueçam disso, tá? Raiz quadrada, aqui é um 2, potência é um 1. Então, eu sempre falo para os alunos, gente, quando vocês perceberem algo elevado a meio, já pensa direto que é raiz quadrada, né? X elevado a meio, raiz quadrada de x. Igual esse exemplo aqui, ó, 2 elevado a meio, raiz quadrada de 2, tá? Agora, vamos fazer isso aqui. Como é que isso aqui vai ficar? Ó, 4, né? Acompanha aqui. Repare que o que está aqui em cima entra para a raiz. Então, 11 está aqui. E o que está embaixo fica do lado de fora da raiz. Beleza? Então, é só você decorar quem vai para onde, né? Que você não esquece. Tem um macetinho que o pessoal costuma ensinar, que tem um sol, aí aqui, isso aqui é o telhado de uma casa, aí tem um homem lá consertando o telhado, e a mulher está dentro de casa. Como o telhado está quebrado faz tempo, eles decidem fazer uma laje.
E aí a mulher fica tomando sol na laje e o homem fica dentro de casa, embaixo, beleza? Só para você memorizar, né? Isso aí a galera costuma contar quem fica aqui e quem fica ali, tá bom? Quem vai para onde, na verdade. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo foi só de revisão de potência, ok? Que é uma coisa que aparece bastante no estudo dos logaritmos e a gente precisa entender melhor, né, para não ficar perdido em logaritmo, que é um assunto que já deixa muita gente assustada, muita gente não gosta, e às vezes é por causa disso, né, por causa da base anterior, que às vezes não está muito boa. Um abraço.